Seja bem-vindo a mais uma aula, me chamo Hélio Martins e hoje a gente vai estar fazendo mais uma sequência aqui da nossa série, né, da nossa aula que a gente vem aprendendo como utilizar cada seção ali do sistema V12. E hoje a gente vai estar abordando aqui a configurações de horários de operação. Esse modelo aqui, ele é bem interessante para gente para gente que quer operar em determinados horários, ou seja, o Expert também tem essa inteligência. Tem no Forex a gente sabe que a gente tem 4 sessões. Se você não sabe, depois você dá uma pesquisada. Não vou me aprofundar nisso para a gente não perder muito foco, mas basicamente a gente tem 4 sessões, que são as sessões de Tóquio, né, as sessões de Sydney, as sessões de Nova York e as sessões de Londres. Cada sessões dessa a gente consegue também informar um horário, determinado par que a gente vai estar utilizando vai estar relacionado, vai estar conectado a uma dessas sessões, de acordo com a paridade que você define. Então vai ter sessões que, é lógico que a gente sabe que o Forex ele funciona 24 horas de segunda a sexta, mas a gente tem esse volume maior de negociação em determinado período, tá? Em determinados horários. Então a gente, dependendo do par que a gente vai estar utilizando, a gente pode também colocar isso, adaptar isso no nosso Expert. Baseado nisso, a gente pode também olhar para qual par que a gente vai estar utilizando, aonde os horários que tem mais liquidez. Se você quiser depois buscar mais a fundo, cara, dá um Google, se interessa mais sobre esse conteúdo que vai te ajudar bastante nas configurações também, beleza? Tem aulas também, vários vídeos já que eu já expliquei sobre isso. Então aqui a gente vai ter a questão aqui da nossa sessão aqui, que a gente tem de domingo até o sábado. E por que tem de domingo até o sábado? Que a gente sabe que, de fato, o mercado Forex só funciona de segunda a sexta, né, que é o horário que inicia, que é a abertura dos brokers. Na verdade, o Forex ele nunca fecha, mas quem realmente congela as operações são os brokers, são as corretoras, que não funcionam sábado e domingo. Porém, a gente deixou essas opções aqui de sábado e domingo porque a gente tem agora as cripto, que muitas corretoras já utilizam cripto. Então a cripto ela não para, ela fica direto, né? Na maioria das corretoras geralmente ficam direto. Então são 7 dias, né? Ou seja, 24 horas mesmo, direto, sem parar. Então por isso que a gente determinou aqui, caso você queira utilizar em criptomoeda também, beleza? Então agora a gente vai entender como que funciona essa bagaça aqui, ó. Primeiro ponto, se eu deixo ativo, certo? É porque eu quero que ele vai estar funcionando em determinado período, né? A gente já aprendeu sobre isso, eu não preciso nem ficar falando mais isso. Mas aqui a gente tem aqui o início e a gente tem aqui o fim. Esse início quer dizer que quando que eu quero que o robô comece a operar, tá? Esse é o início. Então, ou seja, quando que eu starto o meu robô? Quando que ele vai começar a operar para mim? Então, ele já vem por padrão, vai ele começar às 2 horas da manhã e ele para 9 horas, aqui está até errado, ele para na verdade 11 horas. Ele para às 11 horas. Lembra que sempre é o horário do broker, não é o nosso horário aqui, para você não se perder. Se você quiser saber aí, você que está iniciando o horário do broker, você dá Ctrl M aqui, vai aparecer aqui o horário, tá? Lógico que aqui está congelado porque foi o horário que fechou a corretora aqui, ela parou, né, de funcionar. E aí quando voltar agora, é só você ver ali o horário, ele vai estar funcionando ali dentro desse horário aqui. No caso que ele vai parar. Então, ou seja, aqui ele inicia, ele começa a fazer o trade e aqui ele para. E aí ele vai ficar o quê? Meia-noite, né? Basicamente 11 horas ele para, vai ficar 11 horas toda, meia-noite, 1 hora. Quando for 2 horas, ele volta a operar. Então, por quê? Porque eu botei aqui para iniciar 2 horas da manhã. Então, ele para às 11. Por que a gente botou para parar às 11? Porque é um horário que o spread aumenta muito, tá? O spread vai ficando muito distante. Às vezes o robô pode abrir uma ordem desnecessária, tá? A única operação que ele abre é o edge, que o edge ele não pode dar bobeira, né? Ele tem que estar protegendo a conta, mesmo que ele esteja fora do horário de operação. Se o mercado pega, sei lá, um impacto, uma doideira que pode acontecer no mercado nesse horário, e o edge ele tem que estar ligado e aí ele vai funcionar só o edge, se caso você estiver usando o edge, é lógico, né? E aqui a gente tem, ó, no domingo, certo? A gente tem aqui na segunda, então aí tem todos os dias. Vamos supor que eu quero que ele opere, comece a operar, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui basicamente aqui, ó.
Vamos supor que eu quero que ele opere. Vamos botar aqui no GBP USD. No GBP USD ou no Eurodólar, né, que é a seção de Londres. Tem o SDCHF também. Vamos botar aqui que essa sessão ela inicia basicamente aí que a gente está falando, volume de negociação, né? O maior volume de negociação entre 4 horas da manhã até 3 da tarde. Então vamos colocar aqui, ó, esses horários. Então vamos supor, vou botar aqui na segunda-feira, né, que a gente vai usar no Forex. Então vou botar aqui entre 4 da manhã. Olha como que é legal a ferramenta. 4 horas da manhã, deixa eu botar aqui 4 horas. Vou botar 4h10, tá? Porque eu inicia 4. E eu vou botar aqui até 3 horas da tarde, mais ou menos aqui. 1 hora da tarde. Vou botar aqui meio-dia e meia, melhor. Então, ou seja, ele vai operar, ele vai iniciar 4 horas da manhã, ele vai começar a operar e vai parar meio-dia e meia, tá? É lógico que se a operação não tiver fechado todas as operações, ele vai continuar, tá? Ele vai continuar porque ele vai continuar só tomando conta daquelas operações, mas ele não vai abrir novas operações, é importante, beleza? A gente tem que se atentar nisso. Mas é um modelo que a gente pode evitar de ficar com várias operações no mercado, tá? Então vamos botar aqui, aí você tem que colocar para todos os dias. Então vamos aqui rapidinho colocar. Então eu coloquei aqui, tá? Terminei de fazer. Faz com calma, né? Se caso você queira colocar horário, então não botei domingo porque ele não vai funcionar domingo que a gente está no Forex. Então ele vai, por mais que você saiba que o Forex aqui começa domingo, aqui pra gente aqui no Brasil, mas lá já é segunda-feira no horário do broker, tá? Então por isso que eu vou colocar aqui segunda até sexta-feira. Beleza? Então até sexta-feira ele vai parar meio-dia e meia. Então vamos colocar para iniciar. Eu não vou mexer em metas, tá? Nada disso. A gente colocou aqui, tinha colocado até essa meta aqui, eu vou tirar. Vou deixar até a gente pode botar uma meta do dia aqui, só para dar uma mesclada, meta do dia. A gente pode deixar 1%. E vamos colocar para funcionar. Só para a gente poder, fim de entendimento. Olha, repara que aqui, ó, ele está fechado no horário, 2 horas da manhã ele está fechado, né? Ele não começou a operar. Quando for esse horário que a gente determinou aqui, que foi aqui, ó, esse aqui, que é a partir de segunda, 4h10 da manhã, ele vai começar a operar. Olha lá, começou a operar já, na verdade. Começou a operar aqui. Atingiu a meta, na verdade. E aí, isso que é interessante para a gente poder entender. Eu botei a meta mesmo, porque o intuito do horário é o quê? Para a gente não ficar muito exposto, né? A gente entrar e sair em determinados horários, dependendo daquela sessão. Na verdade, eu estou aqui no Shaw, né? Eu falei que eu ia botar aqui no GBP, na sessão de Londres, mas eu botei no Shaw. Vamos botar aqui no GBP para a gente fazer de forma correta. Então, eu vou botar aqui no GBP. Poderia ser no Eurodólar também, não tem problema. Mas só para fim de entendimento. Então, novamente, ó, repara aqui, ó, que a gente tem o horário certinho aqui batendo aqui embaixo. 3h46, quando for 4h10, ele começa a operar certinho. A máquina, isso aqui. Olha, repara que aqui fora do horário de operação, olha lá, 4h10 certinho, olha lá, ele começou a operar, tá vendo? Onde deu a entrada aqui. Olha que bacana. E a gente colocou uma meta. A meta ainda continua. Bateu a meta, atingiu a meta e parou. A gente pula fora. Então, ou seja, a gente pega basicamente aonde o mercado começa a ficar, começa a se transformar, né, naquele monstro, às vezes, que a gente pega uma forte tendência. Então, é bastante interessante para a gente avaliar. Eu não mexi em configuração nem nada, só para a gente poder ver, tá? Então, tá nas configurações aqui, que nem sei se pode dar certo ou não, mas foi o que a gente estava fazendo na aula toda. Então a gente bateu mais uma meta e aí ele parou de operar por causa da meta, certo? Parou de operar por causa da meta. Se a gente quiser não colocar meta, porque a gente quer que ele pare mesmo de operar, né? Então a gente, vou tirar aqui, e aí você vai ver que ele vai parar nesse horário aqui,
Aqui, ó, nesse horário de meio-dia e meia. Mesmo com a meta, ele ainda assim, né, a gente colocou só para entrar no horário legal e ele vai parar também de operar. Ele não vai mais abrir ordem, lembra, tá? Então, ó, aqui a gente vê que é 5h42, né? Ele começou a operar às 4h10, quando for meio-dia, ele vai parar de operar. Mas eu não estou com meta mais aqui nessa configuração, que é uma coisa que a gente pode ir ajustando. Ó, 11 horas. Então vamos deixar quando for meio-dia e meio-dia, mais ou menos. Ó, meio-dia. Tá vendo aqui, ó? Ele está operando. Mas aqui, ó, tá fora do horário de operação. Você vai ver que ele não vai abrir mais operação. Por quê? Passou o meio-dia, na verdade foi meio-dia e meia que a gente colocou, né? Não foi meio-dia e 10 não. Meio-dia e meia, tá? Então a gente configurou meio-dia e meia. Você vê que fora do horário de operação, porque ele parou de operar. Ah, Wellington, mas ainda está operando. Sim, ele continua operando, que ele tem que tomar conta das ordens. A gente não definiu meta, a gente não definiu para ele fechar nada, certo? E a gente pode deixar, por isso que é importante essa regra aqui, a gente colocar uma meta, né? Que o que vai fazer sentido é para a gente entrar em determinado horário e pular fora. Deixando, ó, basicamente ele fez um fechamento aqui, deu lucro, ainda assim está no lucro e já parou novamente e continuou parado, né? Porque o que deu lucro ali foi no caso o ED, né? Vamos deixar para ver se ele voltou a operar, certo? 4h10, aqui ó, 4h10 ele começou a operar e quando for novamente o horário aqui, ele vai parar de operar meio-dia e meia, beleza? Então, é dessa forma que a gente coloca para ele começar a operar em determinado horário e parar naquele horário que você define. Você pode mesclar, na quarta eu quero que ele comece um horário e termine em outro, na quinta eu quero com um horário e termine no outro. Geralmente isso funciona muito bem. Você pode também utilizar otimizações, lembra que eu sempre venho falando que a otimização, lógico que tem uma base do que passou, não quer dizer que no futuro vai acontecer, mas é mais para a gente ter uma ideia. E lembra que a meta também ela é muito importante, ou sei lá, um trail stop para você colocar para se proteger, porque ele não vai abrir mais operações, mas ele ainda assim vai tomar conta daquela que foi aberta, porque lembra, o robô, o intuito dele é tomar conta, gerenciar os seus trades. Beleza? Então aqui é bem simples, não tem muito mistério. Se você não quiser, é só você desativar em determinados dias. Ah, não quero que nem ele opere, então vamos botar aqui, ó, na segunda-feira deixa desativado, vamos pôr aqui desativado, tá? Aqui desativado. Então, o que vai acontecer aqui nesse cenário? Eu estou desativando, ou seja, ele não está olhando para isso aqui. Então, tá vendo? Aqui ele está aqui, ó, fora do horário, tá? Então, ou seja, dentro da segunda e da terça, independente do horário, ele não vai estar operando, que eu desativei, tá? Então é importante a gente se atentar nisso aqui, para a gente não confundir. Então, se você quer, ativa, e aí você vai simplesmente colocar o horário que você quer, beleza? Então, esse é o vídeo aí de como configurar, como funcionam as configurações de horário de operação. Deixa no comentário o que você achou, te ajudou. Você pode pesquisar as sessões, o horário específico que inicia aquele volume, né? A negociação, aquele par, ele fica mais volátil em determinado horário. Então isso é interessante também para a gente ajustar o horário de acordo com o que a gente acredita que fica legal. Forte abraço aí e até a próxima.